ou subsidiária do Estado para esse ressarcimento, proponha a abertura de tomada de conta especial para a apuração da responsabilidade por eventuais danos, bem como quanto à necessidade e respeitado o direito de defesa, mais uma vez, a decretação da indisponibilidade de bens dos responsáveis. Por fim, cabe da ciência desta decisão ao Ministério Público Federal, Departamento de Polícia Federal, Ministério da Previdência Social, a Advocacia Geral da União, a Controladoria Geral da União, em face das apurações criminais em curso, e ante o exposto, voto no sentido de que seja adotada a deliberação que ora submeto, senhor presidente, ao egrégio colegiado. Não conhecer dos agravos apresentados pelo Universo Associação dos Aposentados e Pensionistas do Regime Geral da Previdência Social e pela Associação de Proteção e Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas. Não conhecer os embargos apresentados pela Associação dos Aposentados e Mutualistas para benefícios coletivos. Conhecer do agravo apresentado pelo Instituto Nacional de Seguridade Social, sem efeito suspensivo, para, no mérito, negar-lhe provimento. Conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional de Seguridade Social, com efeito suspensivo apenas quanto ao item 9.6.1 do Acórdão 1115/2024, terceiro plenário, para, no mérito, acolhê-los parcialmente apenas para realizar reforço da fundamentação do subeito 9.6.1 do Acórdão 1115/2024, terceiro plenário. Consulco, então, no artigo 276 do Regimento Interno desta Corte, concomitante com o artigo 45 da Lei 443/92, determinar cautelarmente ao INSS a suspensão de todos os acordos de cooperação técnica, os ACTs relativos, então, aos descontos em benefício de aposentados ou pensionistas do Regime Geral da Previdência Social, de mensalidade associativa fundamentados na Instrução Normativa Prece INSS 162 de 14/3/2024, bem como que sejam, então, suspensos quaisquer descontos de mensalidades associativas oriundas desses ACTS. Realizar oitiva do INSS para que, no prazo de 5 dias, indique as medidas adotadas para o cumprimento das determinações zaradas no Acórdão 11.115/2024, terceiro plenário, em especial das medidas cautelares vigentes, incluindo nova cautelar adotada nesta decisão, bem como, em caso de descumprimento, e apresente, então, justificativas, incluindo a disponibilização de todos os atos administrativos que fundamentaram o descumprimento, com a indicação dos responsáveis pela adoção. Orientar, senhor presidente, a CGSEX que promova imediato monitoramento do cumprimento das determinações exaradas, bem como, caso necessário, adote as medidas de responsabilização em caso de descumprimento das deliberações exaradas por esta Corte de Contas. Orientar a CGSEX que inclua no escopo do monitoramento hora determinado o acompanhamento de eventuais medidas tomadas pela Administração Pública Federal para o ressarcimento dos segurados lesados, bem como, em caso de constatado dano ao erário, a exemplo da existência de decisões judiciais ou administrativas que imponham responsabilidade solidária ou subsidiária do Estado para esse ressarcimento, propõe a abertura de tomada de contas especial para apuração de responsabilidade por eventuais danos. Encaminhar cópia desta deliberação à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, em atenção ao ofício 174/2023, CFSP, ao Ministério da Previdência, ao Instituto Nacional de Seguro Social, à Empresa de Tecnologia de Informações da Previdência Social, DataPrev, encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério Público Federal e ao Departamento de Polícia Federal, bem como aos demais órgãos que já citei anteriormente, como subsídios às apurações criminais em curso. Da ciência desta deliberação aos recorrentes e aos demais responsáveis interessados, senhor presidente, é o que proponho e submeto ao egrégio plenário com todas as vezes, senhor presidente. Em discussão a matéria, ministro Walton Alencar Rodrigues e depois o ministro Bruno Dantas. Senhor presidente, senhores ministros, senhora procuradora-geral, eu vi com muita atenção a exposição do voto feita neste colegiado pelo ministro Haroldo Cedrais. E o ministro Haroldo Cedrais tem razão em alguns tópicos apresentados. Trata-se de um processo lastimável, lamentável, que desmerece os 135 anos de história desta Corte. E concordo com Sua Excelência que as responsabilidades têm de ser apuradas, minudentemente. O problema, senhor presidente, senhores ministros, é que o acórdão do Tribunal de Contas da União é de junho de 2024, ou seja, quase um ano atrás. E agravo, todos sabemos, não tem efeito suspensivo. Houve 3 agravos e 2 embargos de declaração. Mas somente agora esses agravos e esses embargos estão sendo julgados. E o processo não voltou à unidade técnica para monitoramento, ou seja, o TCU não tinha como avaliar se a cautelar que foi deferida estava sendo cumprida ou não. E nesse passo, os aposentados, os velhinhos, como foram aqui referidos, continuaram a ter todos os descontos efetuados. E pior, senhor presidente, esta é a 6ª vez que o processo entra neste plenário em deliberação. Ele foi retirado da pauta nas 5 vezes anteriores e não foi julgado. No caso concreto, senhor presidente, tive a pachorra de examinar o recurso que foi apresentado no sistema, porque já declaro que não tive ocasião de ler o voto aqui apresentado pelo ministro Cedrais, que só foi disponibilizado durante a leitura que fez 15 minutos atrás.
e verifiquei que o signatário dos embargos do INSS e agravos é o mesmo procurador que foi afastado por suspeitas de corrupção no âmbito do INSS. Então, assim, com a demora e esse efeito suspensivo dos recursos e a ausência de retorno do processo à unidade técnica, todos os descontos continuaram a ser feitos, assim como poderiam novos aposentados serem incluídos no sistema, de forma que não há como verificar se a decisão do TCU foi eficaz ou não. Então, em face dessas questões, desse fato concreto, de ser o procurador signatário dos recursos afastado, eu proporia negar provimento a todos os recursos apresentados e manter a decisão original pura e simples. Proposta apresentada pelo ministro Decano. Com a palavra o ministro Bruno Dantas. Muito obrigado, senhor presidente, senhora procuradora-geral, senhores ministros. Também ouvi com muita atenção o voto exarado pelo eminente relator, senhor presidente, e preciso admitir aqui perante os meus pares algumas preocupações que tenho com esse tipo de caso. O decano da Corte foi muito preciso em mencionar que este caso, que teve cautelar deferida pelo plenário em junho do ano passado, infelizmente, só agora, quando eu ouvi o voto do eminente relator, teve uma proposta de monitoramento apresentada, porque todos sabemos que na dinâmica processual da nossa Corte, quando uma decisão é proferida, os autos vão para a unidade técnica para a realização das comunicações necessárias e, tendo havido recurso, os autos retornam ao gabinete do relator para que decida o encaminhamento a ser dado. Se o relator despacha esses recursos, qualquer que seja o despacho, o processo retorna à unidade de instrução. Porém, se o relator nada decide, o processo fica paralisado. Portanto, o que nós tivemos nesse caso, e essa talvez seja, senhor presidente, senhor corregedor, talvez essa seja a lição que nós precisamos escolher para o futuro, é que a ausência de despacho do relator não pode significar paralisia do processo. É preciso que as providências que foram determinadas numa cautelar, salvo se houver pronunciamento explícito do relator, elas precisam ser cumpridas. Agora, todos nós aqui conhecemos a dinâmica do tribunal, conhecemos o itinerário que um processo percorre até o seu cumprimento, e nós temos ainda, nesse caso, um agravante, porque o nosso regimento interno estabelece peremptoriamente que os agravos não têm efeito suspensivo, mas dispõe que os embargos dispõem de efeito suspensivo. Então, veja, se não há despacho do relator, simplesmente, como saber que parte está valendo e que parte não está valendo? Da cautelar do plenário do tribunal. Então, eu acredito, senhor presidente, é uma pena que o ministro Benjamin Zimmermann não esteja aqui entre nós, porque sua excelência que vem trazendo a deliberação do colegiado, diversas modificações no regimento interno, talvez essa fosse uma urgentíssima a ser adotada. O plenário não pode ficar refém da movimentação processual entre o gabinete do relator e a unidade técnica. Eu admito que estou muito frustrado com esse caso, porque nós tomamos conhecimento desse escândalo em 2023, adotamos uma medida cautelar em 2024, e estamos em maio de 2025 e não sabemos, porque não há monitoramento feito pelo tribunal, se alguma medida foi cumprida ou não. É muito triste quando um caso dessa proporção, com esse volume de recursos, estamos falando de mais de 6 bilhões de reais, que estão sendo desviados da conta de aposentados. Assim, essa gente não tem caráter, tudo bem, não tem caráter, mas assim, não tem nem coração. Porque roubar 30, 40, 50, 100 reais da aposentadoria de quem recebe R$ 1.500. Isso não é um crime qualquer, isso é um crime inominável. Então, presidente, eu ouvi aqui, também, assim como o eminente decano da Corte, não tive acesso ao voto do relator, infelizmente, não tenho condições de avaliar se algum dos itens propostos pelo relator deve ser provido. Também tenho severas dúvidas se devemos repetir uma cautelar, eu nunca vi isso aqui no tribunal, renovar uma cautelar em cima de outra que não foi revogada. Então eu estaria acompanhando o eminente decano da Corte, que fez uma avaliação percussiente, votando integralmente pela rejeição de todos os recursos e a imediata baixa dos autos para que a unidade técnica dê cumprimento integral às nossas deliberações. Como voto, presidente. Vamos escolher os votos. Ministro, são duas propostas. A proposta... Desculpa, ministro Nardes, Vossa Excelência pediu a palavra. Vamos acelerar. Já temos 1 hora e 15 minutos depois desse voto. Senhor presidente, obrigado. Eu gostaria de usar a palavra também, senhor presidente. Pois não, ministro Cedés. Vossa Excelência vai usar a palavra. Eu gostaria de também ir na mesma direção do decano e alertar, mais uma vez, porque alertamos, o ministro-presidente deu uma entrevista no início do ano mostrando a situação da Previdência do país. Claro que o processo está embutido em tudo isso, porque tudo isso afeta a Previdência. No dia anterior, que fizemos um grande evento semana passada aqui, para discutir a questão da Previdência, foi afastado. O presidente do INSS não foi no nosso evento, que estamos discutindo sobre o colapso da Previdência. Então, o tribunal vem mostrando, além da cautelar, além de todas as medidas tomadas, de que a situação
dramática da Previdência no país. Até a conclusão do evento, nos mostrou que nós temos hoje uma situação de 58 milhões de contribuintes para próximo de 40 milhões de pessoas que recebem uma aposentadoria. Eu falava isso hoje pela manhã para o presidente. Então, não tem como viabilizar a Previdência. Está menos de 2 para 1, chegamos a ter 14 para 1. 1,7 hoje, 1,7. Então está viabilizada a Previdência. Colapsou a Previdência, colapsa o FAT, colapsa toda a estrutura do Estado brasileiro. A infraestrutura está colapsada, o país está indo para um colapso. E nós temos feito a nossa parte. Então eu concordo com o decano, nós temos que ser o mais duros possível, porque temos que encontrar uma solução. A verdade é essa, o país está em colapso na parte. Eu fiz os cálculos juntamente com a equipe, debatemos isso no seminário, nós estamos gastando 70% com a área social, previdência e auxílios que temos na nação, 70%. Como é que vão fechar as contas da nação? Com 30% praticamente que sobra para investir, manter a folha de pagamento, o país está se inviabilizando. Nós não podemos aceitar mais isso. Presidente, concordo plenamente com o decano e estamos numa posição que temos que exigir o máximo de disciplina por parte do governo federal e especialmente dos seus dirigentes. Se a alta direção sabia disso, como estamos dizendo nos jornais hoje, isso é extremamente grave. O ministro Nardes acompanha o ministro Walton e o ministro Bruno em negar provimento a todos os recursos. Com a palavra o ministro Cedrais. Senhor presidente, senhores ministros, eu ouvi com atenção os argumentos que foram apresentados com a competência que nós conhecemos do ministro decano Walter Alencar Rodrigues, como também com argumentos muito convergentes apresentados pelo ministro Bruno Dantas. E o que suas excelências estão propondo é o que consta da minha proposta, que já está posta e que são dentro do tribunal, até porque hoje temos ainda um tribunal não totalmente digital, mas pelo menos com a parte eletrônica que já foi implantada, os processos continuam em pleno monitoramento, né? O que foi divulgado na imprensa é algo assim, eu diria faccioso, é algo mentiroso, é algo deplorável por essa corte. Essa corte não pode aceitar esse tipo de agressão. Então eu quero dizer a vossas excelências que o que está sendo dito é o que eu disse na minha medida cautelar de hoje, que é uma nova medida cautelar, em que eu, exatamente pelos fatos novos que passamos a conhecer através da imprensa, das ações dos órgãos competentes, como a Polícia Federal, a Controladoria Geral da União, a Advocacia Geral da União, o que nós estamos propondo é, de maneira responsável e coerente, a continuidade das ações que o tribunal já vinha determinando há mais de um ano. Então, essa coisa de fazer espuma, né, e de querer atirar pedras onde realmente não existe, ou seja, colocar dificuldades em lugares onde não existem, é uma coisa que, lamentavelmente, é da cultura brasileira, e lamento muito que o tribunal possa estar sendo atacado dessa forma. Eu peço a Vossa Excelência que adote providências cabíveis para que esse tipo de coisa não continue a ocorrer em nossa casa, senhor presidente, ou com a nossa casa, senhor presidente, com a nossa casa. Ok, ministro Cedrais. Como vota o ministro Sherman Cavalcante? Não, senhor presidente, eu estou colocando... Vossa Excelência está votando com o ministro Walter Alencar Rodrigues, que nega provimento a todos... O ministro, eu admito, eu como relator e tendo apresentado a minha proposta já no devido prazo legal, sim, em relação à reintenção de todos os embargos, não tem por que estar com 2 relatores ou 2 revisores nesse momento, senhor presidente. Não posso entender essa questão. Então, ministro Cedrais, Vossa Excelência... Por gentileza, porque aí eu não estou entendendo, senhor presidente. Não, eu preciso que Vossa Excelência me explique. Vossa Excelência está negando provimento a todos os embargos, inclusive na cautelar, isso? Teríamos tido tempo suficiente pelo tempo que nós distribuímos. Pronto. Né? Então é uma questão de lei de novo ou votar essa medida. O voto de Vossa Excelência nega provimento... Ok. O voto de Vossa Excelência nega provimento a todos os recursos constantes no agravo, não é isso? Isso, todos os agravos e os embargos. Agravos e embargos. Ok. Não tem porquê... Ok, Vossa Excelência é o relator da matéria. Exatamente. Pelo menos pelo respeito, como tenho respeito a todos aí. Isso. O ministro relator traz 3 páginas de deliberação. O eminente ministro relator traz 3 páginas de deliberações em relação ao acórdão que apresenta ao colegiado. E nessas 3 páginas ele conhece de agravos e dá provimento a agravo, adotando outras deliberações. Para mim, da forma como eu vejo, toda a questão já está até mesmo fora do tribunal, no âmbito da Polícia Federal, da imprensa. Todas as ações aqui propostas são desnecessárias, porque serão oportunamente esclarecidas. De forma que a minha deliberação é simplesmente negar provimento a todos os embargos e agravos que foram interpostos. O relator da matéria, o ministro Cedrais, que tem essa mesma visão que Vossa Excelência tem. Ele é o que ele... Está dando Eu não provimento acredito, ao senhor presidente, agravo. no que estou ouvindo, nesse plenário do que estou vendo. Eu não acredito. Me parece outras coisas que estão por trás disso, porque não posso entender que tenha esse tipo de dúvida no que foi dito. Chega a ser absurdo o que estou vendo. Então vamos à votação. Nega-se provimento a todos os recursos constantes nos termos do agravo. É assim. Vamos lá para o 27028, pedido de reexame. Senhor presidente, sem nenhuma deliberação. Só isso. Sem nenhuma deliberação, somente isso. Senhor presidente, eu mantenho as minhas deliberações. Então, ministro Cedrais, caso assim não seja acolhido, eu retiro, senhor presidente, com devidas vênias. Sim, senhor. Eu estou colocando as providências que entendo pertinentes à ação do tribunal nesta fase processual. As outras todas já foram tomadas.
As outras todas já foram tomadas. Não estou entendendo por que esse torpedeamento aí, esse embarreiramento aí. Eu acho que nós temos que repensar, porque eu não sei o que está acontecendo, mas amanhã poderei saber. Agora, acho que se é para pensar, para discutir se o tribunal é competente ou não, adotar essas medidas que ele citou, que deveriam ficar a cargo de outros órgãos, que eu retiro de pauta a minha proposta de complementação dessa cautelar, manter a revogação, e aí a gente volta na próxima semana discutindo ponto a ponto, senhor presidente, para saber se o tribunal deve ou não assumir as suas responsabilidades. Senhor presidente, já está em votação. O processo já está em votação, consulto. Não tem por que estar em votação. Pode tirar de pauta. Pode tirar. Está registrado o voto, Vossa Excelência pode tirar de pauta.